Nós vamos falar agora da nota que o STF emitiu em resposta à revista The Economist, ou The Economist, como preferirem. A revista The Economist fez uma série de artigos, a gente falou sobre isso, foram vários artigos, assim, em poucos dias, alguns elogiosos ao Moraes, mas teve um particularmente. A Suprema Corte Brasileira está sendo julgada, né? Dizendo como que um juiz superstar tem muito concentração de poder, um poder excessivo, e aí critica um monte de coisa do Alexandre de Moraes e do STF como um todo. O pessoal do STF sentiu, e o STF respondeu a uma revista. Você já viu isso, cara? Deve ter doído muito nesse pessoal, porque é aquilo que eu falo para vocês. Quem acha que esses processos que estão rolando contra o Bolsonaro são processos jurídicos, está enganado. Eles sabem que não tem nada de jurídico nessa história, não tem nada de justiça no que o STF está fazendo, tem só perseguição, autoritarismo e propaganda. E aí o pessoal sentiu exatamente porque está quebrando a bolha, a bolinha dele está explodindo, sendo exposto exatamente as opiniões corretas. Está todo mundo vendo o erro que é, né? Vamos entender esse caso aqui, porque caramba, o Barroso sentiu demais. Sabe o que ele disse? Nunca falamos que derrotamos o bolsonarismo. Ô Barroso, tem vídeo seu, cara, com o Flávio Dino do lado, falando nós derrotamos o bolsonarismo. Meu amigo, não dá pra negar, cara, você falou isso, tá gravado. Ficou feio pra caramba, mostrou um desespero do caramba isso daqui. Vamos entender esse assunto. Você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. O STF se sentiu na obrigação de responder. O que é inédito, cara. Em democracia normal, um jornal pode criticar os institutos da democracia. É normal. Toda e qualquer pedaço do governo pode ser criticado. É isso, aliás, que diferencia uma democracia de uma ditadura, né? Porque dizer que é uma democracia, todo mundo diz. Cuba diz que é uma democracia. Coreia do Norte. O que diferencia uma coisa da outra? É que lá na Coreia do Norte você não pode criticar o governo. Se você falar mal do Kim Jong-un lá, você vai pra cadeia. Em Cuba, você é deportado, ou sei lá o que acontece com você em Cuba, né? Não pode criticar o governo de Cuba de jeito nenhum. E aqui no Brasil parece que está chegando nesse nível também, né? Essa lambança toda começou em 2019, quando algumas pessoas criticaram o STF, e aí a narrativa é que elas estavam atacando a democracia. A gente pedindo AI-5, acho um absurdo. AI-5 foi uma coisa terrível que teve no Brasil. Vocês sabem que eu detesto o período militar brasileiro, cambada de socialistas, os milicos que tinha aqui no Brasil. É direito das pessoas criticarem, meu amigo. Se a gente está numa democracia, tem que poder criticar. Ah, mas eu não gostei da crítica, eu sou contra. Ah, ok, então você também critica os caras. Daí é querer criar o inquérito das fake news, porque tá havendo ataques às instituições, ataques à democracia. Não, a democracia existe exatamente quando você pode criticar as instituições. O Barroso aqui entrou mais uma dessa de que, né, para defender a democracia temos que fazer uma notinha. O post da Economist foca na narrativa dos golpistas. Daqui a pouco tá entrando a The Economist no inquérito do golpe. Acredite no seu potencial, Xandão. Bota a revista no inquérito do golpe. O Barroso que defendeu. Ou seja, certamente o que aconteceu aqui? O Alexandre de Moraes se sentiu atacado, virou pro Barroso e falou: Barroso, porra, tem que me defender, cara. E aí o Barroso tá defendendo o Alexandre de Moraes. É o primeiro ministro que sai em defesa do Alexandre de Moraes depois dessa lambança toda que o Alexandre de Moraes fez lá. A questão do Alexandre de Moraes ter intimado o embaixador da Espanha por causa de soltado um traficante aqui no Brasil, toda essa lambança é nova. Vamos ver como é que vai ser a defesa disso daí, né? E soltou essa notinha aqui, ó, nota a revista The Economist. STF respondendo a uma revista, que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma. A justiça não deveria se prestar ao papel de ficar rebatendo esse tipo de coisa. Mas é o que eu falo para vocês, esse processo todo é um processo midiático. Todo o objetivo dessa coisa toda é fazer o brasileiro deixar de gostar do Bolsonaro. Acerca da matéria Brazil Supreme Court is on trial, ou seja, essa matéria aqui, que a gente já falou sobre ela em outros vídeos, e esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia do Brasil, embora não todas. A invasão da sede dos três poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas. Que momento isso atacou a democracia do Brasil, né? Assim, tudo bem, quebrou um monte de coisa, prédios foram depredados, mas a minha visão, eu acho que a visão da maior parte das pessoas, é que em momento algum teve ameaça aos poderes constituídos. A instituição em si são as leis e as pessoas. As leis e as pessoas não estavam ali. Então, em momento algum, sofreu alguma ameaça nesse sentido. Uma alegada tentativa de golpe com plano de assassinato do presidente, vice-presidente e o ministro
ministro do tribunal. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente com devido processo legal e coisa e tal. A Datafolha mais recente revela que somados que confiam muito com que confiam um pouco no STF, a maioria confia no tribunal. Essa pesquisa da Datafolha diz isso, mas várias outras pesquisas dizem que não, que a maior parte dos brasileiros não confia no STF. Né? As decisões individuais monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. Falso, nem todas foram. A maior parte fica meses, anos, sem ser ratificada pelo Colégio de Líderes, né? O X foi suspenso no Brasil por haver retirado seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. Retirou os representantes legais do país exatamente porque o Alexandre de Moraes estava ameaçando prender eles por conta de conteúdos publicados. Então sim, foi em razão de conteúdo publicado, sim. Não existe nenhuma lei brasileira que obrigue nenhuma plataforma de informática de ter representantes no Brasil. Nenhuma lei brasileira diz que o X tem que ter representante no Brasil. É um absurdo. O X desobedeceu a lei brasileira. Não, o X desobedeceu uma ordem ilegal do Alexandre de Moraes. Nada além disso. E assim que voltou a ter representante, foi restabelecido. Não. Uma semana depois, esperando passar as eleições, mostrando que foi uma coisa, um gesto político. Aqui, ó, o presidente do tribunal nunca disse que a corte defeated Bolsonaro. Foram os eleitores. Ah, não, ô Moraes, você disse isso do lado do Flávio Dino, dia 12 de julho de 2023, num congresso da UNE. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Não foram os eleitores que falaram isso, foi você, Barroso, que falou isso. Você em mais de uma oportunidade. Mas o que chama atenção é esse desespero. Caramba, primeiro, ele precisasse responder a uma revista, e segundo, né, ele mentir nessa resposta descaradamente. Nessa época que o Dino ainda não era juiz do STF, tá? Ele ainda era ministro da Justiça do Lula, mas ele estava nesse mesmo evento da UNE lá com o Barroso. O STF está se colocando como parte nesse processo. Não pode, se eles querem ser juízes, eles não podem ser parte. Aqui, a própria Folha de São Paulo está falando aqui, ó, o Supremo e sua reputação. Aparentemente, a questão do STF está indo para o buraco, a reputação do STF está indo para o saco.